tarde, oitavo ano. Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre o artigo de opinião. Vem comigo. Gente, o artigo de opinião, tá? Ele é um texto dissertativo argumentativo. O que é isso, professora? No artigo de opinião, você vai dissertar sobre algum assunto, tá? Que você vai escolher. Então, você vai falar sobre algum assunto. E ele é argumentativo porque você vai expor a sua opinião sobre esse determinado assunto. Então, o artigo de opinião é um texto em que você disserta, que você argumenta sobre determinado tema, tá? A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Então, você quer convencer o leitor a ter a mesma opinião que você. Então, você vai expor a sua opinião, você vai argumentar sobre ela e você tem a intenção de convencer quem está lendo a ter a mesma opinião que você, tá? Os textos aí, né, os artigos de opinião, são veiculados no meio de comunicação em massa. Então, você encontra em televisão, rádios, jornais, revistas, e eles abordam aí temas atuais, tá? Você se professora no rádio também, tá? O artigo de opinião, ele pode ser oral também. Então, nas rádios também você pode encontrar lá artigo de opinião, tá? Às vezes a gente encontra, inclusive, artigo de opinião em redes sociais. Alguém postou uma notícia lá no Instagram e uma pessoa foi lá dissertar sobre aquele assunto, dizer o ponto de vista dela sobre aquele assunto, convencer quem está lendo sobre aquele assunto, sobre a opinião dela, sabe? Tentar convencer quem está lendo sobre a própria opinião dela. Então, a gente também encontra lá nas redes sociais, tá? Então, quais são, afinal, as características do artigo de opinião? Então, textos escritos em primeira e terceira pessoa, tá? Até porque existe esse fato de convencer o leitor. Uso, obviamente, da argumentação e da persuasão, né? Você vai tentar convencer quem está lendo. Geralmente são assinados pelo autor, a pessoa coloca lá a sua assinatura depois de opinar. São produções veiculadas nos meios de comunicação, né? Como eu já disse anteriormente. Possui linguagem simples, objetiva, ou seja, uma linguagem muito clara para que todo mundo que for ler entenda lá qual é a sua opinião, a sua argumentação sobre o determinado assunto. Temas atuais, né? Possuem títulos polêmicos e provocativos, geralmente para chamar também a nossa atenção, e os verbos estão no presente e no imperativo. Lembram dos verbos no imperativo? Que é aqueles verbos que exprimem ordem. Então, leia, preste atenção, verbos no imperativo. Qual é, afinal, então, a estrutura de um artigo de opinião? Professora, quero fazer um artigo de opinião sobre o racismo. Como é que eu faço? Você, né, vai seguir a estrutura dos textos dissertativos argumentativos. Que estrutura é essa? Você vai ter a introdução, onde você vai apresentar de cara, o tema escolhido. Então, quero falar sobre o racismo, quero falar sobre preconceito linguístico. Então, logo na introdução, você vai me dizer ali qual é o seu tema. Você já vai logo abordar o tema na sua introdução. Logo após vem o desenvolvimento, aí onde é que você vai colocar a sua opinião sobre o determinado assunto, aonde você vai argumentar sobre determinado assunto, você vai colocar pesquisas, se você pesquisou, você vai colocar reportagens que saíram, que estão a favor da sua opinião. Então, no desenvolvimento, você ali vai argumentar, você vai colocar argumentos para que quem leia diz assim, poxa, esse cara está com toda a razão. Então, é nessa parte aí que você faz isso. E a conclusão, né, que é a finalização do seu artigo, você vai dar ideias de como solucionar aí este problema, tá? Se você estiver falando de um grande problema, você vai dar ideias aí sobre como solucionar esse problema, certo? E aí, vamos para o passo a passo? Primeiro passo, a estrutura é aquela lá, tá? Introdução, desenvolvimento, conclusão. E como professora, eu faço esse passo a passo. Você vai escolher um tema, tá, gente? Quando a gente pensa num tema, esse tema ele pode variar. Por exemplo, quero falar sobre... Deixa eu pensar. Quero falar sobre preconceito.
existe uma imensidão de preconceitos, né? Então, quando você for pensar no seu tema, você tem que pensar nele e você tem que fazer um recorte dele. Que tipo de preconceito você vai falar? Então, pense no tema e se esse tema for muito abrangente, pense no recorte dele para você elaborar o seu artigo de opinião, ok? Depois você vai começar a pesquisar, porque se você está querendo convencer quem for ler o seu artigo a ter o mesmo ponto de vista que você, então você vai ter que argumentar. Você vai dizer, olha, eu vi em tal canto que isso realmente acontece. Houve uma pesquisa não sei aonde que comprovou que isso estava certo. Saiu uma reportagem de fulano de tal que comprova. Então você vai procurar números, você vai procurar estudos, você vai pesquisar. Então o segundo passo, depois que você escolhe o seu tema, você faz uma pesquisa sobre o seu tema, para cada vez você ficar com mais poder ali no seu argumento ser forte, convencer o leitor. Depois, isso aqui eu já disse sobre o recorte do tema, né? Que foi aquele exemplo que eu dei, certo? Então você pensa, aqui eu até coloquei assim, ó, racismo. Quando eu digitei aqui, eu coloquei sobre o racismo. Então, existem muitas coisas que a gente pode falar do racismo. A gente pode falar sobre a história do racismo, a gente pode falar sobre a origem, sobre alguns casos. Então, quando você pensar num tema, você tem que pensar no recorte do seu tema para o seu artigo não ficar confuso, tá? Tem que ser uma coisa breve, uma coisa rápida e uma coisa que o leitor, quando for ler, já bata o olho e entenda o que você está querendo falar. Então, ponto de vista, ele tem que estar muito claro, tá? Então, pense sempre no recorte do seu tema. Seleção do material, ou seja, você tem que salvar lá suas biografias. Olha, eu pesquisei tal canto, tal canto, tal canto. Então, separa tudo que você pesquisou, tá? Para colocar lá na sua biografia, aonde é que você encontrou todos os dados que você dissertou ao longo do seu artigo. E aí você vai fazer a produção do seu texto. Então, pense no tema, faça um recorte, estude sobre o seu tema, vá fazer pesquisas, procurar dados, para aí então você fazer a sua produção textual com introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Essa dica aqui que eu coloquei, essa super dica que eu coloquei aqui para vocês, é justamente aquela ideia do recorte, tá? Lembra que você tem que ser curto e grosso, então não vai inventar, não vai estar puxando outros assuntos para dentro do seu assunto principal, tá? Vamos ver aqui um exemplo de um artigo de opinião, para a gente ver aí como, no caso aqui é um pedaço, tá? Eu não trouxe o artigo de opinião completo, trouxe um pedacinho aí para vocês perceberem. Esse artigo de opinião aqui, o tema dele foi educação e pandemia. Então percebam como foi dois temas assim super abrangentes. Eu poderia falar tantas coisas sobre a pandemia, eu poderia falar tantas coisas sobre educação, mas aí no título dele ele diz, ó, a educação em tempos de Covid-19. Então ele já fez o recorte aí do tema dele, perceberam? Vamos fazer a leitura. Possivelmente, aqui no Brasil, a melhor solução para os alunos das redes públicas de ensino consistirá no uso de conteúdos transmitidos por meio de celulares com internet. Já colocou a opinião dele aqui, né? Exemplo dessa situação vem do estudo de São Paulo, no qual a Secretaria de Educação negocia com as operadoras o patrocínio para bancar a conexão de Wi-Fi dos alunos que tenham ao menos um smartphone. Esse período vai exigir dos gestores que pensem fora da caixa. Então aqui, ó, a gente já vê que ele foi fazer uma busca, né? Ele está dizendo, ó, no exemplo, que vem do estado de São Paulo. Então ele foi pesquisar, né? Aqui já deixa muito claro que ele fez uma pesquisa. No meu ponto de vista, então ele vai começar a argumentar, ele vai começar a dar a opinião dele. Essa será oportunidade para repensar o papel da escola e dos pais na vida escolar do estudante. Veja como ele foi crítico aqui, né? Repensar o papel da escola e da participação dos pais na vida do estudante. Os pais, sobrecarregados pelos diferentes afazeres, estão cada vez mais terceirizando para a escola o seu dever de educar, na contramão do que apregoa o artigo 205 da Constituição Federal, que afirma que educar é um dever do Estado e das famílias. Então veja como esse cara argumentou, ele deu a opinião dele, dizendo que a família
está sobrecarregada e cada vez mais está deixando a educação apenas para a escola. E aí ele fala aqui, no artigo lá na Constituição Federal, ele afirma que é dever, né, do Estado e das famílias. Então percebam aí que ele coloca a opinião dele e logo ali ele argumenta, né? Então, se você tentar rebatê-lo, ele já está trazendo ali o ponto de vista, ele já está defendendo o ponto de vista dele. Ele foi perfeito na colocação. Em uma de suas homilias, o Papa Francisco, ele foi lá no Papa, veja só como ele pesquisou. O Papa Francisco afirmou em tom preocupado: chegou a hora de os pais e as mães voltarem do seu exílio e recuperarem a sua função educativa. Oremos para que o Senhor conceda aos pais esta graça, a de não se autoexilarem da educação dos filhos. Então veja só como o cara foi até na fala do Papa para argumentar lá a opinião dele. Outro aspecto que podemos tirar como lição, observe aqui o podemos, ó, ele está incluindo a gente já na opinião dele. É preciso estudar como usar as novas tecnologias em harmonia com as aulas presenciais e como estabelecer um equilíbrio entre o ensino presencial e o ensino virtual. Hoje enfrentamos, mais uma vez ele está colocando nós, né, em nosso país, árdua discussão sobre o uso do ensino mediado por tecnologias. Talvez esse período nos ensine que ambas as modalidades podem conviver em harmonia em prol de um projeto pedagógico que atenda às necessidades de uma educação voltada para o século XXI. Percebam que aí ele já está dando uma solução para o que ele vinha falando. O não enfrentamento da questão talvez nos remeta à situação atual no que se refere às enormes desigualdades de acesso entre escolas públicas e particulares. Então percebam como esse trecho desse artigo foi um trecho em que ele colocou a opinião dele e logo após a opinião, se você tentasse debater, ele já dava uma justificativa, a pesquisa dele. Então ele foi muito inteligente aí na hora de montar o artigo de opinião dele. Gostaram desse gênero textual? É bem simples, né? Você só tem que pensar muito bem quando for fazê-lo e pesquisá-lo. Você precisa ter munições, né, para defender o seu ponto de vista. Vejam que esse ator aqui foi até no Papa para defender lá o ponto de vista dele. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Beijos e encontro vocês na próxima.